Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui para participarmos do 4º encontro de formação para a preparação de consagração a São José. E nesse 4º encontro nós vamos falar sobre a razão da primazia de São José, a missão de São José e as glórias de São José. Nós iremos mergulhar e aprofundarmos nesses temas para estarmos bem preparados para o dia em que nós iremos realizar o nosso ato de consagração a São José. E hoje eu quero iniciar este nosso encontro fazendo uma oração muito poderosa a São José, que nos diz o seguinte: glorioso São José, conjuro-vos pelo coração paternal que Deus vos deu para com o seu Filho, e pelo coração de Filho que Jesus teve para convosco. Tomai cuidado da santificação de minha alma. Seja vós mesmo o meu diretor, meu guia, o meu Pai e o meu modelo. Fazei-me humilde, enchei-me de espírito de oração e dai-me um mais generoso amor para com Jesus e Maria, a fim de que, imitando as vossas virtudes, chegue à felicidade dos eleitos. Então, que São José possa nos conduzir também na nossa caminhada espiritual, que o Espírito Santo possa nos iluminar e nos conduzir até o céu, fazendo a vontade de Deus enquanto nós vivemos nesta vida. Bom, falando então neste primeiro ponto sobre a razão da primazia de São José, e o que nós queremos entender sobre a primazia da vida de São José. A igreja ela nos ensina que, depois de Maria, nenhum outro santo possui a dignidade de São José. Essa é a grande primazia da missão de São José, que nasce a partir de Deus ter confiado o seu mistério, para guardar o mistério a São José. Então, São José, ele é este homem importante no plano de salvação. Deus confiou a ele uma missão única. Deus confiou a São José. E essa primazia, ela nasce então naquele momento em que Deus confia a São José este mistério. A grandeza dos santos da igreja, nasce a partir da proximidade que os santos têm de Cristo. Nasce a partir da sua entrega. Os grandes santos, os santos da igreja, os pequenos como os grandes santos, eles alcançaram o seu lugar no altar porque tiveram uma entrega profunda a Deus, porque fizeram renúncias, porque tinham uma vida na prática totalmente entregue a Deus, as práticas espirituais. Tudo isso levou estes homens e essas mulheres a alcançar os altares da Santa Igreja. Foi através das suas entregas que eles conseguiram alcançar estes lugares. O que levou este homem a alcançar os altares da Santa Igreja? Ele, que era um homem comum, São José, ele tinha uma vida cotidiana comum, muito parecida com a que nós vivemos. Porém, um homem de muita oração e de muito trabalho. Um homem comprometido com a vida espiritual, comprometida com Deus. Temos aqui um homem que tinha toda a sua vida entregue ao serviço de Deus. Colocou todos os seus dons, todos os seus talentos, a sua força e a sua vida a serviço do Filho de Deus. Um homem que colocou o seu trabalho para sustentar Jesus, Filho de Deus, e sustentar Maria, aquela que foi escolhida por Deus para que fosse a mãe de Jesus. São José foi aquele que cuidou de Jesus e de Maria. Um homem que não mediu nenhum esforço no plano de salvação, mas se colocou inteiramente à disposição de Deus, à disposição de colaborar. São José, ele foi aquele que teve uma proximidade grandiosa com Jesus, absolutamente singular. Ele viveu diariamente com Jesus, desde o primeiro respirar do menino Jesus após ter nascido, o primeiro choro, as primeiras necessidades físicas de Jesus
São José estava ali e São José acompanhou toda essa trajetória, toda essa jornada. São José estava ali do lado de Jesus, intimamente, muito próximo, ouvia os choros de Jesus, ouvia as necessidades do menino Jesus. Então havia sim uma proximidade muito grande. Ele exerceu também uma autoridade paterna sobre o menino Jesus. O que é uma autoridade paterna? No sentido de educar, no sentido de formar, no sentido de orientar, no sentido de mostrar para o menino Jesus o que era certo, mas também aquilo que era errado. São José foi aquele que educou, que formou Jesus. Também São José protegeu o mistério da encarnação. Quando nós vemos um plano de salvação, momentos em que São José teve que fugir com Jesus e com Maria para o Egito, e tantos outros momentos que nós vemos a proteção de São José para com o menino Jesus, nós temos aqui a proteção de São José no plano de salvação. Antes mesmo de Jesus ter nascido, quando ele estava no ventre de Maria, era São José que estava ali com ela, cuidando, ajudando, apoiando nas suas necessidades. Por isso era aquele que guardou o mistério da encarnação. Santo Afonso Maria de Ligório vai nos dizer o seguinte, olha só, depois de Maria não há santo maior no céu do que São José. Depois de Maria não há santo maior no céu do que São José. O que Santo Afonso Maria de Ligório quer nos ensinar? Quer nos ensinar que Maria está acima de todos nós, abaixo de Jesus, acima de todos nós, do lado de Jesus ali, e São José está abaixo, logo abaixo. Está acima mesmo, até mesmo dos apóstolos, porque São José foi aquele que ensinou Jesus. E quando Santo Afonso Maria de Ligório nos diz isso, é que realmente não há outro santo no céu maior do que São José. E quanto mais nós participamos da missão de Cristo, mais nós entendemos o quanto que é importante nós olharmos para São José e termos como nosso modelo. E essa autoridade de São José, confiada por Deus, nos mostra que Jesus era obediente a São José, obedecia às orientações e às ordens de São José. E a igreja nos ensina que é justamente isso. A igreja nos ensina que essa autoridade ela não foi simbólica, mas ela foi real e foi querida por Deus. Afinal, foi Deus, Pai, que escolheu São José para cuidar de Jesus. Não foi uma escolha aleatória. Não foi Nossa Senhora apenas, Maria, que escolheu. Não foi Maria que olhou para aquele homem e disse, este aqui é o homem ideal. Não, foi Deus que escolheu através da sua missão, através de olhar o coração de São José. Então Deus confiou a São José a autoridade doméstica sobre Jesus e Maria. Olha só, Deus confiou a São José a autoridade doméstica sobre Jesus e Maria. Através do quê? Através de uma eleição divina, Deus quem escolhe, através de ter colocado São José muito próximo de Jesus e através de dar a ele, a São José, a autoridade sobre a Sagrada Família. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que na história de salvação, Deus escolhe pessoas específicas para a sua missão. Nós olhamos de todo o plano de salvação, nós olhamos lá no Antigo Testamento, nós vamos vendo até o Novo Testamento, nós vamos vendo que Deus escolhe pessoas para missões, certo? Nós temos Noé. Noé teve a missão de construir uma arca e, através dessa arca, preservar a vida humana através da aliança que ele teve com Deus. Quando ele construiu essa arca, ele veio o dilúvio, e a vida humana foi preservada. Nós temos em Moisés a missão de libertar o povo da escravidão do Egito. Moisés também teve uma missão. Abraão teve a missão de iniciar a história da nossa fé, quando ele confiou em Deus. Josué teve a missão de levar o povo até a terra prometida. E tantos outros. E José também teve uma missão muito específica, que está resumida basicamente em 3 tarefas. A primeira tarefa era ser esposo da Virgem Maria, cuidando,
zelando, protegendo a Virgem Maria. A segunda, que seria o pai legal de Jesus, como nós já vemos que a linhagem de Davi vem para Jesus através de São José. E também ser o guardião da encarnação, como já falei um pouco anteriormente, que é aquele que guarda o mistério. Com tudo isso, José ele é inserido no centro do mistério da redenção. São José é inserido no centro do mistério da redenção. José ele foi chamado por Deus para servir diretamente a missão de Jesus. Ele serviu diretamente, educando, formando e preparando Jesus, mantendo Jesus para a sua missão. Jesus viveu sob a proteção de São José até estar pronto para a missão. Então a missão de José no plano de salvação pode ser compreendida em 3 dimensões extremamente fundamentais que nós precisamos saber. A primeira missão, que é ser guardião do Redentor. José foi escolhido para proteger o Filho de Deus. Nós vemos isso quando nós temos a cena em que Jesus é levado por José, juntamente com Maria, para fugir da perseguição de Herodes. Então nós vemos que aqui é algo importante que José faz, obedecendo a Deus através da visão do anjo que aparece dele em sonhos. Então José, ele é o maior guardião. Olha só, o maior guardião do tesouro da humanidade. Quem é esse tesouro? É Jesus. Quem guardou Jesus, quem protegeu Jesus foi José. Queiramos aceitar ou não, foi ele que esteve do lado, protegendo, cuidando de Jesus enquanto pequeno. A segunda dimensão dessa autoridade de São José, da missão de São José, é ser esposo da Virgem Maria. Um esposo castíssimo. O esposo que protegeu a virgindade de Maria, o esposo que guardou e garantiu essa dignidade, essa virgindade da Virgem Maria e sustentou a vida da Virgem Maria. É a segunda dimensão, esposo, mas esposo castíssimo, no qual, através da sua castidade, também protegeu Maria no seu leito virginal. Então, em São José nós temos essa missão de ser aquele que ofereceu um lar para o Filho de Deus. A terceira dimensão que nós podemos trazer aqui é ser o pai legal de Jesus. Nós já vimos isso, mas nós sabemos que é somente através de José que Jesus recebe a linhagem de Davi, através de José. Mas quais são as glórias de São José? Que é um dos outros pontos que nós temos que falar aqui hoje para que você esteja bem preparado para a sua consagração a São José. As glórias de São José não são glórias mundanas, não são glórias comuns, mas são glórias concedidas por Deus. E a maior dessas glórias é ter a certeza, é saber que foi escolhido por Deus. E quando Deus escolhe alguém para uma missão, ele concede todas as graças necessárias para se viver essa missão. Quem fala isso para nós é São Bernardino de Sena. Olha o que ele explica. Quando Deus escolhe alguém para uma missão, concede todas as graças necessárias para realizá-la. Portanto, a missão de São José é uma missão única, definida, preparada, planejada por Deus, do qual Deus coloca São José dentro deste plano, dentro dessa missão. Nós temos também a questão da intimidade com Jesus e Maria. Foi São José que esteve tão próximo de Jesus, ensinando Jesus a trabalhar, ensinou Jesus a rezar, dentro da tradição judaica. São José ensinou Jesus a ser, de fato, um homem responsável. Ensinou o ofício para ele, ensinou Jesus a ter comportamentos que fossem condizentes com a sua missão. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, e moldado a quem? Olhando para quem? Quem era o homem mais próximo de Jesus do que a não ser São José? São José era aquele que Jesus podia olhar para ele e se moldar. E a próxima
glória de São José é a glória do silêncio. Nós vemos que São José fala muito pouco, ou José não tem palavras, dentro da Sagrada Escritura. Ele não pronuncia nenhuma palavra naquilo que está escrito. Mas nós podemos ir além, nas entrelinhas do que diz a Sagrada Escritura. Quando nós temos uma construção de uma família, nós temos a presença de uma mãe e a presença de um pai. São José era essa presença inserida dentro da Sagrada Família, que no seu silêncio pôde ensinar, no seu silêncio soube ensinar, no seu silêncio soube formar, no seu silêncio soube capacitar, no seu silêncio soube cuidar e amar o menino Jesus. Ele obedeceu sem discutir, ele simplesmente obedeceu à vontade de Deus, ele protegeu sem reclamar e ele trabalhou para buscar o melhor para o menino Jesus. Se tantos santos subiram aos altares porque renunciaram à sua vida, São José renunciou toda a sua vida e doou toda a sua vida a serviço, olha só, a serviço de fazer a vontade de Deus, a serviço de cumprir a vontade de Deus, a serviço de Jesus. São José se colocou a serviço, no seu silêncio, mas se colocou a serviço. Portanto, a glória do patrono da Santa Igreja, que é São José, o patrono universal da Igreja, nos ensina que assim como ele protegeu Jesus na terra, agora ele protege o corpo de Cristo, que é a Igreja. E nós somos o corpo de Cristo. Se nós queremos estar sob a proteção de São José, nós podemos dizer: São José, me protege, porque eu sou o corpo da Igreja, eu sou o corpo de Cristo, que é a cabeça. Nós fazemos parte dessa igreja e São José vem nos proteger. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que Deus escolheu São José para uma missão única. E agora é o tempo de nós sermos formados por Ele, entrarmos para a escola de José. Ele nos ensina também, nós aprendemos isso hoje, que São José viveu uma fidelidade absoluta à missão e também quer nos ensinar a viver essa fidelidade absoluta. E São José participou inteiramente do mistério da encarnação, portanto ele quer nos ensinar. Portanto que nós saiamos daqui hoje com esse grande aprendizado, que quando nós olhamos para São José, nós nos modelamos a ele e ele com certeza irá nos ensinar a ter um coração que agrade o coração de Deus, como ele também agradou. Portanto, que São José nos guarde e nos proteja e nos ensine no nosso caminho de espiritualidade, que ele de fato seja o nosso Pai espiritual. Portanto, São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.